Bacana. Antes de entrarmos no modo prático, como nós vamos considerar também a questão do imposto de renda retido na fonte, vamos falar um pouco sobre o imposto de renda retido na fonte na ocasião das tomadas de serviço ou contratações de serviço, e depois nós vamos para o aspecto prático da coisa, para de fato fazermos a elucidação da legislação que nós estamos vendo nesse momento. Alíquotas do imposto de renda retido na fonte. Nós teremos pelo menos 3 características. Aqui não são 3 alíquotas, e sim 3 características. Em se tratando de pessoa jurídica, nós já vimos lá atrás, decreto 3.000, quando falamos a respeito do imposto de renda, nós vamos ter a alíquota de 1% ou 1,5%, dependendo. E quando estamos falando de pessoa física, estamos falando sobre a tabela progressiva. Nesse sentido, é a tabela progressiva vigente no momento do pagamento. Base de cálculo. O total pago ou creditado. E aqui sem nenhuma dedução a PJ. Nesse caso aqui, muitas das vezes o pessoal confunde, quando fala de imposto de renda, em relação aos valores das contribuições previdenciárias em se tratando de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, nós estamos falando sobre o valor total pago ou creditado. Não há dedução. A pessoa física, sim, já tem que ser avaliado as verbas de isenção, tal como o INSS 11% sobre o autônomo. Quando a gente fala sobre verbas de isenção, em relação à pessoa física, dependendo da quantidade que estiver pagando para ela naquele período, ela pode estar isenta. Então, tem que se avaliar cada caso de forma mais detalhada. A possível dispensa. Quando em cada importância paga ou creditada o valor do recolhimento for inferior a R$10, aí nesse sentido nós teremos uma possível dispensa da retenção. No passado, havia uma discussão sobre ir acumulando os valores até chegar no valor mínimo que desse condição de emitir um DARF. Exemplo, se você fazia um pagamento a um prestador de serviço no mês de outubro e ele tinha lá o valor que seria devido a reter, era de R$7, você não reteria. Mas se lá no mês de novembro você fez uma nova contratação de serviço desse indivíduo e ele teve um valor onde o IR devido a essa operação foi de R$4, somava-se o 7 mais o 4 daria o valor total de R$11. Então, se faria o DARF no valor superior ao seu valor mínimo para emissão. Mas o legislador entendeu que essa não era a forma mais conveniente de realizar essa operação. Inclusive, já existem soluções de consulta e parecer por parte da Receita Federal sobre essa dispensa. Se o valor inferior daquele período for inferior a R$10, então já há a situação da dispensa do recolhimento daquele tributo. O princípio da acumulatividade, ocorrendo mais de um pagamento à mesma pessoa jurídica no mesmo dia, de um mesmo serviço, deve então ser efetuada a soma desses valores, para efeito da base de cálculo relativa ao imposto de renda a ser retido na fonte. Competência. Deve ser recolhido até o último decêndio do mês subsequente ao mês da ocorrência do fato gerador. Nós veremos mais adiante, agora quando a gente entrar nos casos práticos, sobre o momento de recolhimento desse tributo, para ficar mais tranquilo. Os códigos DARFs envolvidos nessa operação, pensando no SICALC, a gente está falando do código DARF de número 1708 e também do código DARF de número 0588, para pagamentos para recolhimento do imposto de renda daqueles que são trabalhadores, mas não assalariados. Aqui nós estamos falando especificamente do trabalhador autônomo, do freelancer, aquele que não vai transitar na folha de pagamento por ocasião da sua necessidade da prestação do serviço. Competência deve ser recolhida até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência do fato do gerador. Então, nós precisamos levar em consideração que, por mais que nós estejamos falando de uma mesma característica tributária, são tributos federais, a contribuição social retida na fonte ela tem uma característica quinzenal, enquanto que o imposto de renda retido na fonte ele tem uma característica mensal no tocante aos seus recolhimentos. Código DARF serão usados 1708 para retenções de serviços de contratações tomadas de pessoas jurídicas e o 0588 pensando nas pessoas físicas que são não assalariadas.